Atenção, gravando. Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos. Bom dia mais uma vez. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Matemática Discreta, do curso de Ciência da Computação da Universidade Estadual Vale do Acaraú. E, como é de costume, quero pedir a todos que registrem a presença no chat, tá certo? Não deixem de fazê-lo. Se alguém, por acaso, esquecer nesse primeiro tempo, não tem problema, que no segundo tempo a gente abre novamente o chat para vocês registrar a presença. E se por acaso alguém esquecer, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, mas tiver respondido ao quiz, não tem problema, que graças a Deus o nome de vocês fica lá registrado bonitinho. E aí, muitas vezes eu já registrei a presença de vocês graças ao quiz, porque não, o aluno tinha simplesmente esquecido de registrar a presença lá aí no chat, tá certo? Bom, gente, então vamos lá, né? Só recordando que nós estamos nos aproximando dos momentos finais da nossa disciplina. Se não me falha a memória, nós ainda temos mais 3 semanas de aula, né, de encontros síncronos, né, e aí vamos encerrar a disciplina já. Lembrando a todos que o semestre 2021.1 está previsto para começar no dia 23 de agosto, certo? Vamos ter aí uns 15 dias de recesso, e aí no dia 23 de agosto, provavelmente tudo leva a crer, até agora não mudou nada, o semestre começa dia 23. Até o momento também sabemos que o semestre deverá continuar remoto, certo? Mas se houver alguma mudança, eu acho pouco provável acontecer alguma mudança, certo? Aí a universidade comunica a vocês. Mas, por enquanto, tudo leva a crer que o semestre continua sendo remoto. Beleza? Alguma dúvida? Não, né? Então, vamos lá passar para os nossos comentários do quiz, que é o que interessa. Gente, vamos lá. Esse quiz ele é menor, tem somente 4 questões, certo? É sobre um assunto que a gente já tratou, né, lá no pensamento relacional, que foi a parte de funções, e agora a gente vai trabalhar com ele nessa parte aqui de pensamento quantitativo. Bom, primeira pergunta dizia o seguinte: seja um cardinal de x igual a m e o cardinal de y igual a n. Né? Lembre-se que quando a gente está falando de conjuntos, essa simbologia com essas duas barras verticais, em que o x e o y estão entre elas, representa a cardinalidade daquele conjunto. Em outras palavras, a quantidade de elementos que o conjunto x e o conjunto y possuem. Né? Nesse caso aí, m e n representam esse número, certo? Então, dizer o seguinte: se existe alguma função f de x em y que é injetiva, né, então, o que a gente pode concluir? Todo mundo, a maioria assinalou que m é menor ou igual a n, certo? Ou seja, a quantidade de elementos do conjunto x é menor ou igual à quantidade de elementos do conjunto y, certo? Então, quando a gente estudou funções, né, vocês devem estar lembrados que nós estudamos as funções injetivas, sobrejetivas e as bijetivas. No segundo tempo, eu vou fazer uma revisão sobre isso aí. Nós precisamos voltar para esses conceitos, porque as técnicas de contagem que nós abordamos nessa sessão do capítulo 4, elas usam exaustivamente esses conceitos, né, de função injetiva, subjetiva e bijetiva também, tá certo? Então, lembre-se sempre, quando uma função é injetiva, né, o que é que eu posso concluir com isso? Que o conjunto x, que no caso é o domínio da função, ele tem menos elementos do que o conjunto y, que é o contradomínio da função. Ele pode ter até os mesmos elementos, certo? A mesma quantidade de elementos, que aí, nesse caso, já fica uma outra parada que a gente vai ver daqui a pouco, certo? Mas não esqueçam jamais, função injetiva, né, você já sabe, o domínio da função, né, o conjunto que representa o domínio da função, tem menos elementos ou a mesma quantidade de elementos do que o contradomínio. E outra coisa, cuidado para não confundir o contradomínio com a imagem da função, certo? Vocês devem sempre lembrar que a imagem da função, em geral, ela é um subconjunto do contradomínio,
certo? Então, nós temos o domínio da função, que é o conjunto X, o conjunto de partida, temos o contradomínio, que é o conjunto Y, que é o conjunto de chegada. Esses são termos que a gente já trabalhou em vários momentos na disciplina, e, por gentileza, não esqueçam jamais, tá certo? Isso daí faz parte da bagagem cultural, matemática de vocês não devem esquecer disso jamais. É que nem produtos notáveis, uma vez aprendido, jamais esquecido, ou que nem andar de bicicleta, tá certo? Então, parabéns aos 8 que assinalaram, certo? Essas duas alternativas aqui, os 6 que assinalaram incorretamente, talvez tenham se confundido, é natural, certo? Mas acredito que agora jamais vão esquecer, né? Bom, vamos passar aqui para a próxima questão. Seja x, o cardinal de x igual a m, o cardinal de y igual a n também, se existe alguma função f de x em y que é subjetiva, então m igual a n. Falso, por quê? Porque eu acabei de falar para vocês, né, sobre a função injetiva, né? Então, na função injetiva, eu tenho que a quantidade de elementos do domínio é maior ou igual à quantidade de elementos do contradomínio. Na função sobrejetiva, a gente já vai ter o inverso, né? No caso da função sobrejetiva, o nosso contradomínio, ele tende a ser maior ou igual ao domínio, ou seja, a quantidade de elementos do contradomínio em uma função sobrejetiva, ele tende a ser maior ou igual. Na proposição que está aí na questão, ele está dizendo que são iguais, né? Então, vejam bem, uma coisa é ser igual, outra coisa é ser maior ou igual, tá bom? Então, na matemática tem essa sutileza. No caso, né, dessa igualdade, ou seja, quando ambos os conjuntos possuem a mesma quantidade de elementos, isso é indicativo de quê? De uma função bijetiva, ou seja, aquelas funções que são ao mesmo tempo injetiva e também sobrejetiva, certo? Então não esqueçam jamais, eu tenho função injetiva, função sobrejetiva e a função bijetiva, aquela que é as duas coisas ao mesmo tempo, correto? Bom, vamos adiante. Para contar os elementos de um conjunto Y, encontre uma objetiva f de x em y e conte x em vez de y. Gente, lá no vídeo de pré-aula, né, tá dito isso, certo? Apenas 4 pessoas assinalaram corretamente. Então, vocês dão uma olhada lá no vídeo de pré-aula que tem uma explicação bem mais aprofundada sobre essa questão, certo? Então, parece um tanto contraintuitivo, né? Quando eu falo de uma função objetiva, eu contar primeiro... Aliás, peraí. Não, é isso mesmo. Professor, eu acho que lá... Tá correto mesmo. Ela é verdadeira. Então, você conta o x em vez de contar o y, certo? Beleza? Apesar de que numa função objetiva, aí tem um detalhe curioso, né? Numa função objetiva, em geral, ambos os conjuntos têm o mesmo cardinal, né? Tá certo? Mas dê uma olhada lá no vídeo pré-aula, que tem uma explicação bem direitinho sobre isso aí. A função f de x em y é chamada n para 1, se para cada y na imagem há exatamente n elementos de x que são enviados por f, né? Estão enviados pela função f. Bom, sobre essas funções n para 1, é sempre bom você lembrar que essas funções, elas são... Opa, tá chegando alguém aqui. Essas funções, elas são sobrejetivas. Como é que é, Keila? Keila, então vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma olhada de novo, eu posso até ter me confundido também, certo? Entendido? É porque, assim, eu confesso a vocês que alguns desses vídeos de pré-aula eu só assisti uma vez, né, depois que eu gravei, tá bom? Mas eu vou dar uma olhada novamente. Se for o caso, né, aí, beleza, vai ser, eu vou alterar no formulário, né, a resposta correta, e aí quem marcou falso, que ele computou como sendo errada, vai ganhar a questão, tá certo? Eu vou dar uma olhadinha bem direitinho, garanto a você. Certo? É bem capaz de eu ter me confundido mesmo, tá certo? Bom, mas vamos voltar aqui para a última questão, que fala sobre o seguinte, ele fala das funções n para 1, né? N para 1. Então, no função n para 1, o que é que eu tenho? Eu tenho um determinado n, né, que vai estar associado ao domínio da função, e que esse n, digamos assim, são elementos que serão enviados, né, do x para o y. Então, quando a gente usa essa expressão que são enviados por f,
vocês devem lembrar também, aí é tipo uma dica, né? Que eu estou me referindo a funções sobrejetivas. Na definição de função sobrejetiva, o próprio autor do nosso livro, ele usa essa expressão, enviado de X para Y, certo? Entendido? Então, no caso aí, está correto, né? 11 pessoas assinalaram verdadeiro, e realmente, numa função n para 1, né? Se para cada y na imagem há exatamente n elementos de x que são enviados por f. Por isso que ela também é uma função sobrejetiva, né? Na função sobrejetiva, qual é uma das características principais da função sobrejetiva? É que um elemento do conjunto do domínio, aliás, do contradomínio, ele pode estar associado a mais de um elemento do contradomínio, certo? Aliás, do domínio, desculpa. Certo? Então, eu tenho N elementos do domínio que estão associados a um elemento do contradomínio. Deixa eu ver aqui, que nessa última não seria N elementos diferentes de X. Keila, a questão do diferença, eu vou analisar com carinho aí a tua colocação, porque pode ser que o enunciado da questão não esteja bem formulado, certo? Eu vou dar uma checada no livro, né, no livro texto, vou dar uma olhada novamente no vídeo, e aí, de repente, eu posso ter formulado errado, assim, não foi bem formulada a questão, tá certo? Mas eu vou dar uma olhada, mas eu acho que você entendeu, né? Qual é a parada aí com relação à função n para 1, certo? O mais importante é você compreender o seguinte: numa função n para 1, você tem o domínio da função, e n elementos desse domínio da função são associados a algum elemento do contradomínio, certo? E por isso que uma função n para 1, ela é uma função sobrejetiva, beleza? Bom, gente, tem algumas coisas para considerar depois, né? Hoje à tarde eu vou dar uma olhada nesses pontos aí que aquele chamou a atenção. Acontece, não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu posso cometer erros, né? E é interessante que vocês me chamem a atenção para essas coisas. É sinal de que vocês estão ligados, estão prestando atenção na parada, né? É normal a gente errar, a gente é humano, né? Ok? Bom, gente, eu vou interromper aqui o nosso compartilhamento, certo? Já são 10h20, quando for 10h30, a gente volta para o nosso segundo tempo, certo? Nosso segundo tempo, nós vamos abordar várias coisinhas interessantes, né? Tem algumas coisas que não foram abordadas no vídeo de pré-aula, porque era muita coisa, tá bom? Beleza? Ok, obrigado aí por ter gostado dessa aula. Certo? Beleza. Bom, deixa eu encerrar aqui a gravação por enquanto. Dou-lhe 1, dou-lhe 3. Interromper a gravação.